Você acredita que uma canção pode salvar uma vida? E se uma jovem empregada virgem, invisível para todos, fosse a única capaz de tocar a alma de um milionário entre a vida e a morte? O que parecia ser um simples cantarolar no corredor, mudou o destino de duas vidas para sempre. Você acredita no poder do amor silencioso? Então curta este vídeo, comente com "Eu acredito" e compartilhe com quem precisa de esperança. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque essa história vai te emocionar até a última cena. O aroma de desinfetante hospitalar impregnava cada canto da mansão Vasquez, misturando-se com o cheiro de madeira envernizada e rosas murchas dos arranjos que ninguém mais trocava. Isadora Silva pressionou os dedos trêmulos contra a pesada porta de carvalho, sentindo o frio da maçaneta de bronze penetrar em sua pele como um aviso silencioso. Do outro lado, sabia que jazia Gabriel Vasquez, o homem mais poderoso da cidade, agora reduzido a um corpo imóvel entre lençóis brancos e máquinas que bepavam monotonamente, contando os segundos de uma vida suspensa no tempo. Ela ajustou o uniforme simples, uma blusa branca que já havia visto dias melhores e uma saia cinza que cobria seus joelhos. E respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar pesado da mansão. 3 semanas haviam se passado desde que aceitara o emprego, movida pelo desespero de uma conta de luz em atraso e o orgulho ferido de uma moça de 23 anos que jamais pedira esmola. O salário era generoso, mas o preço era a solidão absoluta, em corredores que ecoavam seus próprios passos como sussurros fantasmagóricos. "Mais uma que não vai durar nem um mês", havia murmurado a enfermeira-chefe Marta, quando Isadora chegara pela primeira vez, carregando apenas uma mala de couro sintético e uma determinação que tentava disfarçar sua inexperiência. A mulher de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque severo, tinha razão para ser cética. Desde o acidente, 17 empregadas haviam passado pela mansão, todas fugindo da atmosfera pesada que pairava sobre aqueles cômodos luxuosos, transformados em uma espécie de hospital particular. Mas Isadora era diferente. Não porque fosse mais corajosa ou mais experiente, pelo contrário, sua virgindade emocional e física a tornava quase transparente em um mundo onde as pessoas se mediam por conquistas e cicatrizes. Era diferente porque sentia algo que as outras não conseguiam perceber, uma presença. Como se, mesmo inconsciente, Gabriel Vasquez ainda habitasse completamente aquele espaço. Sua força vital pulsando através das paredes de mármore e dos tapetes persas que seus pés descalços jamais haviam tocado. A primeira vez que entrara em seu quarto para trocar as flores, uma das poucas tarefas que lhe permitiam ficar sozinha com ele, Isadora havia parado no meio do caminho, o vaso de cristal tremendo em suas mãos. Ele estava ali, imóvel como uma estátua de mármore, mas havia algo em sua respiração artificial, no modo como seus cílios escuros tremulavam quase imperceptivelmente, que fazia seu coração acelerar de uma forma que ela não conseguia explicar. Era como se ele estivesse sonhando, e ela fosse parte do sonho. Gabriel Vasquez, aos 35 anos, havia construído um império que se estendia por 3 continentes. Hotéis, construtoras, investimentos que movimentavam milhões de dólares com um simples acenar de cabeça. Mas agora, com o rosto pálido contrastando com os cabelos negros que cresciam livremente sobre a testa, ele parecia quase frágil. As mãos que um dia assinaram contratos que mudaram a paisagem urbana de cidades inteiras jaziam inertes sobre os lençóis de linho egípcio, e Isadora sentia uma vontade inexplicável de tocá-las, de sentir se ainda havia calor humano sob aquela pele que parecia feita de porcelana. "Ele não vai acordar", havia dito o Dr. Mendes durante uma de suas visitas semanais, ajustando os óculos de grau enquanto observava os gráficos da prancheta.
O traumatismo craniano foi severo demais. As funções cerebrais estão no mínimo, é uma questão de tempo. Mas Isadora, que fingira estar ocupada organizando os remédios na mesa ao lado, havia visto algo que o médico não notara. No exato momento em que ele pronunciara aquelas palavras, uma única lágrima havia escorrido pelo rosto de Gabriel, desaparecendo rapidamente no travesseiro. Ele escutava. Ela tinha certeza disso. A mansão era um labirinto de cômodos que contavam a história de uma vida vivida em excesso. Quadros de mestres da pintura adornavam paredes que pareciam se esticar infinitamente, e lustres de cristal tcheco refletiam uma luz dourada que nunca conseguia dissipar completamente as sombras que se acumulavam nos cantos. Isadora havia aprendido a se mover silenciosamente por esses espaços, como um fantasma que cumpria suas tarefas sem perturbar o sono eterno do dono da casa. Mas era nos momentos de absoluta solidão, quando as enfermeiras faziam suas pausas e os médicos retornavam às suas clínicas particulares, que Isadora se permitia olhar verdadeiramente para Gabriel. Sentava-se na poltrona de couro ao lado da cama, fingindo verificar se as flores estavam frescas, e observava o ritmo hipnótico de sua respiração assistida. Havia algo hipnótico na forma como o peito dele subia e descia, como se estivesse apenas dormindo profundamente, esperando que alguém sussurrasse a palavra certa para acordá-lo. O acidente havia acontecido em uma noite chuvosa de março. Gabriel dirigia sozinho pela estrada serpenteante que levava à mansão quando um caminhão desgovernado invadiu sua pista. O impacto foi tão violento que os bombeiros levaram 3 horas para retirá-lo dos destroços do que um dia foi uma Ferrari vermelha. Milagrosamente ele havia sobrevivido, mas o preço foi um coma profundo que se estendia por 4 meses sem sinais de melhora. Isadora conhecia todos esses detalhes porque havia lido cada jornal, cada revista, cada notícia online que mencionava o acidente. Não por curiosidade mórbida, mas por uma necessidade inexplicável de entender quem era o homem que dormia a poucos metros dela todas as noites. Descobriu que ele nunca havia se casado, apesar de uma série de relacionamentos que ocupavam as páginas sociais. Descobriu que havia perdido os pais ainda jovem e construído sua fortuna do zero, trabalhando 18 horas por dia. Descobriu que era conhecido por sua inteligência afiada e sua incapacidade de tolerar mediocridade, mas também por pequenos gestos de generosidade que ele fazia questão de manter em segredo. E descobriu que antes do acidente ele havia começado a procurar algo diferente em sua vida, algo que o dinheiro não podia comprar. A tarde estava morrendo quando Isadora terminou de aspirar o carpete persa do quarto. A luz dourada do pôr-do-sol filtrava através das cortinas de seda, criando padrões dançantes na parede oposta à cama. Ela se moveu em silêncio, guardando o aspirador e organizando os poucos objetos pessoais que permaneciam na mesinha de cabeceira. Um relógio de pulso Patek Philippe, uma foto dele com os pais quando era criança e um livro de poesias que parecia ter sido lido inúmeras vezes. Foi quando ela notou algo diferente. Gabriel havia mexido a cabeça, apenas alguns centímetros, mas o suficiente para que seu rosto ficasse voltado em direção à janela, como se estivesse tentando capturar os últimos raios de sol que se despediam do dia. Isadora congelou, o coração disparando tão alto que ela tinha certeza de que ele poderia ouvi-lo. Aproximou-se lentamente, observando cada detalhe do rosto dele em busca de outros sinais de movimento. E então, sem pensar no que estava fazendo, ela sussurrou: "Você consegue me ouvir?" Por um momento, pareceu que o mundo inteiro havia parado. Nem mesmo o som das máquinas parecia existir. Isadora prendeu a respiração, esperando por algo, um sinal, um movimento, qualquer coisa que confirmasse que sua intuição estava certa. Mas Gabriel permaneceu imóvel,
e ela se sentiu tola por ter falado com um homem que talvez nunca mais acordasse. Mesmo assim, quando saiu do quarto naquela noite, ela olhou para trás uma última vez e murmurou: "Boa noite, Gabriel." E se ela tivesse ficado mais alguns segundos, teria visto a expressão dele suavizar quase imperceptivelmente, como se em algum lugar profundo de sua mente adormecida, ele tivesse escutado não apenas suas palavras, mas também a doçura genuína com que ela as havia pronunciado. A madrugada chegava silenciosa à mansão Vasquez, trazendo consigo um frio úmido que se infiltrava pelas frestas das janelas centenárias e fazia Isadora puxar o xale de lã mais apertado contra os ombros. Era quinta-feira, e ela havia acordado 2 horas antes do habitual, incapaz de afastar da mente a imagem de Gabriel voltando o rosto em direção à janela na tarde anterior. O sono havia fugido dela como água escorrendo entre os dedos, deixando-a inquieta e estranhamente ansiosa. Desceu as escadas de mármore com passos cautelosos, os pés descalços mal fazendo ruído contra o piso gelado. A mansão dormia em um silêncio quase sepulcral. As enfermeiras do turno da noite cochilavam na sala de estar, e até mesmo os ruídos da cidade pareciam ter sido sugados pela densidade das paredes antigas. Isadora dirigiu-se à cozinha, onde preparou uma xícara de chá de camomila, mais por necessidade de ocupar as mãos do que por sede. Foi então que aconteceu. Sem perceber, enquanto mexia o açúcar na xícara fumegante, ela começou a cantarolar. Era uma melodia antiga, simples, que sua mãe costumava entoar quando ela era criança e não conseguia dormir. As palavras vinham naturalmente, como se tivessem estado guardadas em algum canto secreto de sua memória, esperando o momento certo para emergir. Quando a noite vem chegando e o mundo vai dormir, há uma luz que permanece para quem sabe descobrir. Sua voz era suave, quase um sussurro, mas carregava uma pureza que contrastava com a pesadez da mansão. Isadora nem percebeu que havia começado a caminhar pelos corredores enquanto cantava, os pés a levando instintivamente em direção ao quarto de Gabriel. A canção fluía de seus lábios como um fio de seda, criando uma atmosfera íntima e reconfortante que parecia dissipar as sombras acumuladas nos cantos escuros. No segundo andar, ela parou diante da porta do quarto dele, ainda cantarolando baixinho. A melodia ecoava suavemente no corredor, e por um momento, Isadora se permitiu fechar os olhos e se deixar levar pela música. Era como se a canção não fosse apenas sua, mas pertencesse àquele lugar, àquele momento, àquele homem silencioso que jazia do outro lado da porta. O que ela não sabia era que dentro do quarto algo extraordinário estava acontecendo. Gabriel Vasquez, perdido na escuridão do coma há 4 meses, sentia-se flutuando em um mar de nada. Não havia luz, não havia som, não havia sensação. Apenas uma existência vazia, suspensa entre o ser e o não ser. Mas naquele momento, pela primeira vez desde o acidente, algo penetrou a escuridão absoluta. Uma melodia distante, suave como um sussurro, que parecia chamá-lo de volta à superfície. A princípio, ele pensou que fosse uma ilusão. Na escuridão do coma, às vezes, imagens e sons se materializam do nada, criando uma realidade paralela que desaparece assim que você tenta tocá-la. Mas esta voz era diferente. Era real, consistente, e carregava consigo uma emoção tão pura que fazia algo em seu peito, se é que ainda tinha um peito, se contrair de uma forma que ele não conseguia explicar. A enfermeira do turno da noite, Carla, uma mulher de 40 anos acostumada a plantões intermináveis, estava cochilando na poltrona quando foi despertada por um som que ela jamais havia escutado em todos os meses que cuidava de Gabriel. O monitor cardíaco estava emitindo bips em um ritmo diferente, mais rápido, mais forte. Ela se levantou rapidamente, esfregando os olhos e verificando os números no visor. Isso não pode estar certo,
murmurou para si mesma, ajustando os fones de ouvido e observando os gráficos que mostravam a atividade cardíaca. A frequência havia subido de 62 para 78 batimentos por minuto, ainda dentro do normal, mas uma mudança significativa para alguém que permanecia absolutamente estável há meses. Carla verificou os outros monitores. A pressão arterial também havia se alterado ligeiramente, e havia uma atividade neural quase imperceptível, mas presente. Ela anotou tudo no relatório, mas enquanto escrevia, ouviu algo que fez seu coração acelerar. Alguém estava cantando no corredor. Era uma voz feminina, jovem, cantando uma melodia que ela não reconhecia, mas que tinha algo de familiar, como se fosse uma canção que todas as mães cantavam para seus filhos. Carla abriu a porta do quarto cuidadosamente e espiou o corredor. Lá estava Isadora, a empregada mais nova, parada diante da porta com os olhos fechados, cantando como se estivesse em transe. "Menina", sussurrou Carla, tentando não assustar a jovem. "O que está fazendo aqui?" Isadora abriu os olhos, sobressaltada. Seu rosto corou intensamente e ela balbuciou uma desculpa. Eu não conseguia dormir. Vim preparar chá e... Não sei por que vim parar aqui." Carla olhou para ela com curiosidade. Havia algo na expressão da moça que a intrigava. Uma inocência genuína misturada com uma preocupação que parecia desproporcional para alguém que supostamente apenas cumpria suas funções de empregada. "Você estava cantando", disse Carla, não como uma acusação, mas como uma observação. "Desculpe", Isadora murmurou, baixando o olhar. "Eu não deveria estar aqui, eu vou..." "Espere!" Carla a interrompeu, uma suspeita começando a se formar em sua mente. "Há quanto tempo você está cantando aqui?" "Eu não estava cantando aqui especificamente. Eu estava cantando desde a cozinha e..." "Que horas você chegou à cozinha?" Isadora verificou o relógio de pulso simples que usava. "Há uns 20 minutos, mais ou menos." Carla sentiu um frio na espinha. 20 minutos. Exatamente o tempo que havia passado desde que os sinais vitais de Gabriel começaram a mostrar alterações. Não podia ser coincidência. Você poderia cantar de novo?" perguntou Carla, sua voz carregada de uma esperança cautelosa que ela tentava disfarçar. Isadora a olhou com surpresa. "Cantar? Aqui? Por favor, apenas tente." Isadora hesitou. Havia algo na expressão da enfermeira que a fazia perceber que não se tratava de um capricho. Era algo importante, embora ela não soubesse exatamente o quê. Fechou os olhos novamente e deixou a melodia fluir naturalmente. Quando a noite vem chegando e o mundo vai dormir, há uma luz que permanece para quem sabe descobrir. Carla correu para dentro do quarto, observando os monitores com atenção redobrada. E lá estava. Novamente, a frequência cardíaca aumentou, a pressão arterial se alterou, e desta vez ela conseguiu ver uma atividade neural mais pronunciada no eletroencefalograma. "Meu Deus", sussurrou ela, anotando tudo freneticamente. "Meu Deus, isso é impossível." Mas não era impossível, era real. A voz de Isadora estava penetrando as camadas profundas da consciência de Gabriel, tocando algo que nem os médicos nem os equipamentos conseguiam alcançar. Era como se ela fosse uma chave e a canção fosse o mecanismo que começava a abrir as portas trancadas da mente dele. Dentro do coma, Gabriel sentia-se sendo puxado em direção à superfície por fios invisíveis de som e emoção. A voz feminina não era apenas uma melodia. Era uma âncora, algo sólido e real, num mundo de incertezas. Ele tentava se agarrar a ela, seguir sua direção, mas a escuridão ainda era forte, ainda resistia. Mesmo assim, pela primeira vez em 4 meses, Gabriel Vasquez sentiu esperança. Carla saiu do quarto com o coração disparado, encontrando Isadora ainda parada no corredor, agora com uma expressão preocupada. "Eu fiz algo errado?" perguntou a jovem.
Não, disse Carla, sua voz tremendo de emoção. Não, querida, você pode ter feito algo muito, muito certo. Eu não entendo. Carla olhou para ela intensamente. Você precisa me prometer uma coisa. Precisa prometer que vai continuar cantando, todos os dias, no mesmo horário. Pode fazer isso? Isadora assentiu, ainda confusa, mas percebendo que algo importante havia acontecido. Posso perguntar por quê? Carla hesitou. Ela sabia que deveria comunicar imediatamente suas observações ao doutor Mendes, mas também sabia que os médicos poderiam ser céticos demais para levar a sério uma teoria que envolvia uma empregada cantando. Decidiu que era melhor ter mais evidências antes de fazer qualquer relatório oficial. Apenas confie em mim, disse ela, e continue cantando. Naquela manhã, quando o turno do dia começou, Carla passou todas as informações para sua substituta, mas omitiu os detalhes sobre a música. Apenas mencionou que havia havido pequenas alterações nos sinais vitais durante a madrugada e que seria importante monitorar mais de perto qualquer mudança, por menor que fosse. Isadora retornou aos seus afazeres normais, mas agora carregava consigo um segredo que ela não entendia completamente. Havia algo na expressão da enfermeira, uma esperança misturada com incredulidade que fazia seu coração acelerar sempre que pensava no que havia acontecido. Durante o resto do dia, ela se pegou cantarolando inconscientemente enquanto trabalhava. E cada vez que passava pelo corredor onde ficava o quarto de Gabriel, sentia uma vontade irresistível de parar e cantar novamente. Era como se houvesse uma conexão invisível entre eles, um fio de energia que ela não conseguia explicar, mas que sabia que era real. E no fundo de sua mente, uma pergunta persistia. Será que ele realmente podia escutá-la? O terceiro dia chegou com uma névoa densa que cobria os jardins da mansão como um véu prateado. E Isadora acordou com uma sensação estranha no peito, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Havia dormido mal, sonhando com melodias que se transformavam em palavras sussurradas, e acordou com a certeza inexplicável de que Gabriel havia tentado lhe dizer algo durante a noite. Não através dos sonhos, mas através de uma conexão que ela sentia pulsar entre eles como um fio invisível. Carla havia lhe pedido para cantar todos os dias no mesmo horário, e Isadora havia cumprido religiosamente a promessa. Na manhã anterior, quando entoou a canção no corredor, havia sentido algo diferente no ar. Uma expectativa, como se a própria mansão estivesse contendo a respiração. E ontem à noite, quando passou pelo quarto para verificar se as flores precisavam ser trocadas, teve a impressão de que Gabriel havia mexido ligeiramente o braço, mas não teve coragem de mencionar para ninguém. Agora, enquanto se dirigia ao segundo andar com o coração batendo acelerado, Isadora sentia que este dia seria diferente. Havia uma energia no ar que fazia sua pele formigar. E a canção que havia estado em seus lábios nos últimos dias agora parecia ter vida própria, querendo sair naturalmente, como se fosse uma necessidade física. Parou diante da porta do quarto de Gabriel, como havia feito nos 2 dias anteriores, e fechou os olhos. A melodia começou suave, quase um sussurro. Quando a noite vem chegando e o mundo vai dormir, há uma luz que permanece para quem sabe descobrir. Mas desta vez, algo era diferente. Sua voz saía mais clara, mais confiante, como se tivesse encontrado o tom exato que tocava as cordas certas de uma harpa invisível. Isadora continuou cantando, perdendo-se na melodia, quando ouviu um som que fez seu sangue gelar nas veias. Um ruído abafado vindo de dentro do quarto, como se algo tivesse caído. Seu coração disparou tão violentamente que ela teve que se apoiar na parede para não desmaiar. Por um momento, ficou paralisada, sem saber se deveria entrar, chamar alguém ou simplesmente fugir. Mas então, ouviu novamente
Um som baixo, quase imperceptível, como se alguém estivesse tentando se mover sob os lençóis. Com as mãos tremendo incontrolavelmente, Isadora virou a maçaneta da porta e entrou no quarto. O que viu fez suas pernas quase cederam. Gabriel havia mexido. Não apenas mexido, ele havia virado completamente a cabeça em direção à porta, e seus dedos, que estavam inertes sobre os lençóis havia 4 meses, agora estavam contraídos, como se tivessem tentado se fechar em punhos. "Oh, meu Deus!" sussurrou ela, correndo até a cama. "Gabriel, você pode me ouvir?" E então aconteceu. Lentamente, muito lentamente, os dedos da mão direita dele se moveram novamente. Não foi um movimento reflexo ou inconsciente, foi deliberado, como se ele estivesse tentando responder à pergunta dela. Os dedos se contraíram e relaxaram, em um padrão que parecia querer dizer algo. Isadora sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela sabia que deveria chamar alguém imediatamente, mas por um momento egoísta quis guardar aquele instante só para si. Era como se fosse um segredo entre eles, uma comunicação silenciosa que ninguém mais poderia entender. "Eu sabia", sussurrou ela, aproximando-se mais da cama. "Eu sabia que você estava me ouvindo." Foi então que Gabriel fez algo que fez o mundo de Isadora parar completamente. Ele mexeu os lábios. Não emitiu som, mas claramente tentou formar uma palavra. Ela se inclinou sobre ele, tentando entender o que ele queria dizer, quando percebeu que os olhos dele, mesmo fechados, se moviam rapidamente sob as pálpebras, como se estivesse sonhando intensamente. "Não vá embora", ela murmurou, tocando levemente o dorso da mão dele. "Eu vou chamar alguém, mas por favor, não vá embora." A pele dele estava quente, mais quente do que nos dias anteriores, e quando Isadora tocou sua mão, sentiu um leve aperto em resposta. Fraco, quase imperceptível, mas definitivamente intencional. Nesse momento, a porta se abriu e Carla entrou no quarto para o check-up matinal. Ela viu Isadora inclinada sobre a cama, segurando a mão de Gabriel, e por um segundo ficou paralisada pela cena íntima. Mas então notou a expressão de pânico e esperança no rosto da jovem. "O que aconteceu?" perguntou Carla, aproximando-se rapidamente. "Ele mexeu", disse Isadora, sua voz tremendo de emoção. "Ele mexeu os dedos, virou a cabeça, tentou falar. Carla, ele está acordando." Carla olhou para Gabriel e imediatamente percebeu as mudanças. A posição da cabeça era diferente. Os músculos do rosto pareciam menos relaxados e havia uma tensão em seu corpo que não existia antes. Ela verificou os monitores e quase gritou quando viu os números. Todas as funções vitais estavam elevadas e a atividade cerebral mostrava picos que ela nunca havia visto desde que começara a cuidar dele. "Meu Deus", sussurrou ela, anotando tudo freneticamente. Isso é impossível. Dr. Mendes disse que..." "Chame ele", interrompeu Isadora, ainda segurando a mão de Gabriel. "Chame ele agora, por favor." Carla correu para o telefone e discou o número do Dr. Mendes. Enquanto falava rapidamente sobre as mudanças observadas, Isadora permaneceu ao lado da cama, observando cada pequeno movimento de Gabriel. Ele parecia estar lutando para emergir de um sonho profundo, e ela sentia que, de alguma forma, sua presença o ajudava nessa batalha. "Continue cantando", disse Carla, cobrindo o telefone com a mão. "O médico está vindo, mas continue cantando, pode ser importante." Isadora assentiu e começou a cantar novamente, sua voz agora carregada de uma emoção que fazia as palavras vibrarem no ar. "Há uma luz que permanece. Para quem sabe descobrir no silêncio da madrugada, ela vem nos conduzir." E então, Gabriel fez algo que mudou tudo. Seus olhos se abriram. Não completamente, apenas uma fresta, mas o suficiente para que Isadora pudesse ver o azul profundo de suas íris.
Ele a olhou diretamente, e naquele momento ela soube que ele a reconhecia. Não apenas como alguém que estava ali, mas como a voz que o havia guiado de volta à consciência. Gabriel tentou falar, mas apenas um sussurro rouco saiu de sua garganta. Isadora se inclinou mais perto, seus lábios quase tocando o ouvido dele. "O que você quer dizer?" sussurrou ela. "Sua voz." Ele conseguiu murmurar, cada palavra sendo um esforço imenso. "Eu ouvi sua voz." Lágrimas escorreram livremente pelo rosto de Isadora. Ele havia ouvido, durante todos aqueles dias, enquanto ela cantava no corredor, pensando que estava falando com o vazio, ele havia ouvido cada nota, cada palavra. "Eu sabia," ela sussurrou de volta. "Eu sabia que você estava lá." Gabriel tentou sorrir, um movimento mínimo dos lábios que transformou completamente sua expressão. Seus dedos se fecharam ao redor da mão dela com mais força, e Isadora sentiu como se estivesse sendo puxada para dentro de uma conexão que ia muito além do físico. Dr. Mendes chegou 20 minutos depois, acompanhado de 2 outros especialistas e uma equipe de enfermeiros. Eles encontraram Gabriel ainda consciente, embora extremamente fraco, e Isadora ainda ao seu lado, cantando baixinho para mantê-lo acordado. "Isso é extraordinário", murmurou o doutor Mendes, verificando as pupilas de Gabriel com uma pequena lanterna. "Senhor Vasquez, pode me ouvir?" Gabriel assentiu levemente, seus olhos se movendo lentamente para focar no médico, mas sempre retornando para Isadora. "Como se sente?" "Cansado", Gabriel sussurrou, sua voz ficando mais clara a cada palavra. "Mas presente." Dr. Mendes fez uma série de testes neurológicos básicos, reflexos, movimento dos membros, coordenação ocular. Gabriel respondeu a todos, embora com movimentos lentos e deliberados. Era como se estivesse reaprendendo a habitar seu próprio corpo. "Isto é um milagre médico", disse o Dr. Mendes para Carla, baixando a voz. "Ontem ele estava em coma profundo. Hoje está consciente e respondendo. Não tenho explicação científica para isso." Carla olhou para Isadora, que continuava ao lado da cama, e tomou uma decisão corajosa. "Doutor, eu acredito que pode ter uma explicação", disse ela. "Nos últimos 3 dias, houve mudanças consistentes nos sinais vitais dele, sempre no mesmo horário. E sempre coincidia com..." Ela parou, incerta se deveria continuar. "Coincidia com o quê?" perguntou o Dr. Mendes. "Com ela cantando", disse Carla, apontando para Isadora. "A senhorita Isadora tem cantado no corredor todos os dias, no mesmo horário, e os sinais vitais dele sempre reagiam." O Dr. Mendes olhou cético para a jovem empregada, que agora corava intensamente sob a atenção de todos. "Jovem, isso é verdade?" Isadora assentiu timidamente. "Eu não sabia que estava causando algum efeito. Eu só sentia que ele podia me ouvir." Gabriel tentou falar novamente, sua voz mais forte. "Sua voz me trouxe de volta." O silêncio que se seguiu foi carregado de implicações que nenhum dos presentes conseguia processar completamente. Um coma de 4 meses, revertido pela canção de uma empregada, era impossível do ponto de vista médico, mas estava acontecendo diante dos olhos de todos. "Bem", disse finalmente o Dr. Mendes, ajustando os óculos, "independentemente da explicação, o importante é que o Sr. Vasquez está acordado e respondendo. Vamos precisar fazer uma série de exames para avaliar possíveis danos neurológicos, mas por enquanto isso é..." Ele parou, procurando a palavra certa. "Isso é milagroso." Enquanto a equipe médica se organizava para transferir Gabriel para uma bateria de exames, Isadora começou a se afastar discretamente, sentindo que sua presença não era mais necessária. Mas Gabriel segurou sua mão com uma força surpreendente. "Não", ele sussurrou,
seus olhos azuis fixos nos dela. Não vá, por favor. E naquele momento, com toda a equipe médica observando, Gabriel Vasquez, o homem mais poderoso da cidade, que acabara de emergir de um coma de 4 meses, segurou a mão de uma empregada humilde como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque para ele, ela era. 3 horas haviam se passado desde que Gabriel emergira do coma, e a mansão Vasquez havia se transformado em um centro médico improvisado. Enfermeiros especializados entravam e saíam do quarto principal carregando equipamentos, médicos sussurravam em pequenos grupos nos corredores, e o telefone não parava de tocar com ligações de advogados, administradores e pessoas que Gabriel nem sabia que existiam. O homem mais rico da cidade havia retornado dos mortos, e o mundo exterior começava a despertar para essa realidade. Mas no centro de todo esse caos, havia apenas uma coisa que importava para Gabriel Vasquez. A jovem de cabelos castanhos que permanecia sentada na poltrona ao lado de sua cama, cantarolando baixinho sempre que ele fechava os olhos por muito tempo. Isadora havia se tornado sua âncora no mundo real, e ele se agarrava à presença dela como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira em alto mar. Dr. Mendes havia terminado a primeira bateria de exames neurológicos e, para surpresa de todos, Gabriel apresentava função cerebral praticamente normal. Havia algumas áreas de atividade reduzida, consequência natural do período prolongado de inconsciência, mas nada que indicasse danos permanentes. Era como se ele tivesse estado dormindo profundamente por 4 meses e simplesmente decidido acordar. É impossível do ponto de vista médico, murmurou o Dr. Mendes para sua assistente enquanto organizava os resultados. Um traumatismo craniano da magnitude que ele sofreu deveria ter deixado sequelas permanentes, mas os exames mostram uma recuperação que desafia qualquer protocolo conhecido. Enquanto os médicos debatiam o fenômeno, Gabriel observava Isadora com uma intensidade que fazia o coração dela acelerar sempre que seus olhares se encontravam. Havia algo em seus olhos azuis, uma profundidade, uma gratidão, mas também algo mais que ela não conseguia identificar, que a fazia sentir como se estivesse sendo vista verdadeiramente pela primeira vez na vida. Todos saíram, disse Gabriel, quando o último enfermeiro deixou o quarto, sua voz ainda rouca, mas ganhando força a cada hora. Finalmente. Isadora sorriu timidamente, suas mãos entrelaçadas no colo. Eles estão preocupados com você. É normal que queiram fazer todos os exames possíveis. Eu não me importo com os exames, disse ele, tentando se sentar melhor na cama. Isadora imediatamente se levantou para ajudá-lo, ajustando os travesseiros atrás de suas costas. Quando ela se inclinou sobre ele, Gabriel pôde sentir o perfume suave de jasmim que emanava de seus cabelos. E algo em seu peito se contraiu de uma forma que não tinha nada a ver com sua condição médica. Obrigado, murmurou ele quando ela se afastou. Mas sua mão pousou sobre o pulso dela, impedindo-a de se distanciar completamente. O toque foi elétrico. Isadora sentiu sua pele formigar onde os dedos dele a tocavam, e um calor se espalhou por seu braço como ondas em um lago tranquilo. Gabriel também sentiu, e por um momento ambos ficaram paralisados pela intensidade da conexão física. Eu preciso te dizer algo, disse Gabriel, sua voz baixa e carregada de emoção. Durante o coma, eu ouvia você. Não apenas nos últimos dias, mas desde o começo. Sua voz chegava até mim como se viesse de muito longe, mas era a única coisa real em toda aquela escuridão. Isadora o olhou com surpresa. Desde o começo? Mas eu só comecei a trabalhar aqui há 3 semanas. E há 3 semanas eu comecei a sentir que não estava mais completamente perdido, disse ele, seus dedos deslizando suavemente sobre a pele dela. Sua presença mudou algo. Mesmo quando você não falava,
Eu sentia que alguém se importava. Lágrimas brotaram nos olhos de Isadora. Eu não sabia que você podia sentir. Eu sentia que você estava lá, sabe? Como se estivesse apenas dormindo profundamente. Gabriel sorriu, e foi a primeira vez que ela viu um sorriso verdadeiro iluminar seu rosto. Transformou completamente sua expressão, tornando-o mais jovem, mais acessível, mais humano. Você tem uma voz linda, disse ele, ainda segurando seu pulso. Mas não é apenas a voz, é você. Há algo em você que é diferente. Isadora baixou o olhar, sentindo suas bochechas corarem. Eu sou apenas uma empregada, Gabriel. Não há nada de especial em mim. Não diga isso, disse ele com uma firmeza surpreendente. Olhe para mim. Ela hesitou, mas depois ergueu os olhos para encontrar os dele. Gabriel a estudou intensamente, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. Você me trouxe de volta à vida, disse ele simplesmente. Como posso ver isso como algo comum? O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como lidar. Havia uma atração palpável no ar, mas também uma incerteza. Ele acabara de sair de um coma, ela era sua empregada, e o mundo inteiro estava observando cada movimento dele. Eu deveria ir, murmurou Isadora, tentando se afastar. Você precisa descansar e eu tenho trabalho a fazer. Não, disse Gabriel, seus dedos se fechando suavemente ao redor do pulso dela. Por favor, não vá ainda. Eu sei que isso é complicado. Eu sei que nossa situação é incomum, mas eu preciso que você saiba que o que sinto por você não tem nada a ver com gratidão ou confusão pós-coma. Isadora o olhou com surpresa. Gabriel, durante 4 meses, eu estive perdido em uma escuridão que eu não consigo descrever, continuou ele, sua voz ficando mais intensa. Não havia tempo, não havia espaço, não havia sensação. Era como estar suspenso no nada. Mas sua voz chegava até mim, e toda vez que eu a ouvia, sentia que valia a pena lutar para voltar. Ele parou, observando a expressão dela antes de continuar. Quando abri os olhos hoje e vi seu rosto, não foi surpresa. Foi reconhecimento, como se eu já soubesse que você seria exatamente assim. Isadora sentiu seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Isso é impossível. Você nunca me havia visto antes. Mas eu sentia você, disse ele, sua mão subindo do pulso dela para tocar suavemente seu rosto. Sentia sua bondade, sua pureza, sua força silenciosa. E agora que posso ver, confirmo tudo o que já sabia. O toque de Gabriel era gentil, quase reverente, como se ele estivesse tocando algo sagrado. Isadora fechou os olhos involuntariamente, se perdendo na sensação de ser tocada com tanto cuidado e respeito. Nunca ninguém a havia tocado assim, como se ela fosse preciosa. Você está me idealizando, sussurrou ela, mas não se afastou do toque dele. Você não me conhece realmente. Então me deixe conhecer, disse Gabriel, sua voz baixa e íntima. Me deixe passar tempo com você, conversar com você, entender quem você é, além da voz que me salvou. Isadora abriu os olhos e encontrou Gabriel, observando-a com uma intensidade que fez suas pernas tremerem. Havia algo em seus olhos, uma vulnerabilidade que contrastava completamente com a imagem do empresário implacável que ela conhecia dos jornais. Eu não sei como lidar com isso, admitiu ela. Eu nunca estive em uma situação assim. Nem eu, confessou Gabriel, e a honestidade em sua voz a surpreendeu. Eu passei minha vida adulta inteira focado em negócios, em construir riqueza, em vencer. Nunca parei para considerar que pudesse existir algo mais importante. Mas estar preso naquela escuridão, ouvindo sua voz como a única coisa real, mudou minha perspectiva sobre tudo. Ele fez uma pausa,
seus dedos traçando suavemente a linha do maxilar dela. Eu quero conhecer você, Isadora. Não como minha empregada, mas como a mulher que me trouxe de volta à vida. Quero saber seus sonhos, seus medos, o que te faz rir, o que te faz chorar. Quero entender como alguém pode ter tanta luz dentro de si. Isadora sentiu lágrimas brotarem novamente em seus olhos. Ninguém jamais havia falado com ela daquela forma, como se ela fosse algo raro e valioso. Gabriel, ela começou, mas foi interrompida quando ele deslizou o polegar sobre sua bochecha, limpando uma lágrima que havia escapado. Você é linda, murmurou ele, como se estivesse revelando um segredo. Não apenas fisicamente, embora você seja absolutamente deslumbrante, mas há uma beleza em sua alma que brilha através de tudo o que você faz. O coração de Isadora estava batendo tão forte que ela mal conseguia respirar. Eu não sei o que dizer. Não diga nada, sussurrou Gabriel, se inclinando ligeiramente em direção a ela. Apenas me deixe agradecer. E então, com uma delicadeza que contrastava com sua reputação de homem durão dos negócios, Gabriel Vasques pegou a mão de Isadora e a levou aos lábios. O beijo que depositou no dorso de sua mão foi suave, respeitoso, mas carregado de uma emoção que fez todo o corpo dela tremer. Obrigado, murmurou ele contra a pele dela, por me trazer de volta, por me dar uma razão para querer voltar. Isadora olhou para baixo, para os lábios dele ainda tocando sua mão, e sentiu como se o mundo tivesse mudado completamente em um único momento. Este homem poderoso, que poderia ter qualquer mulher do mundo, estava agradecendo a ela, uma empregada virgem e inexperiente, como se ela tivesse lhe dado o maior presente de sua vida. Gabriel, sussurrou ela, sua voz tremendo, eu preciso que você saiba. Eu sei, disse ele suavemente, erguendo os olhos para encontrar os dela. E isso te torna ainda mais especial. O modo como ele disse isso, sem julgamento, sem pressa, apenas com uma admiração pura, fez algo em Isadora se abrir como uma flor ao sol. Pela primeira vez na vida, ela se sentiu verdadeiramente vista e valorizada pelo que era, não pelo que deveria ser. Você mudou minha vida também, admitiu ela baixinho. Eu nunca pensei que poderia sentir algo assim. Gabriel sorriu novamente, aquele sorriso transformador que mudava completamente sua aparência. Então vamos descobrir juntos o que isso significa, disse ele, ainda segurando a mão dela. Sem pressa, sem pressão. Apenas juntos. E naquele momento, com a luz dourada do final da tarde, filtrando através das cortinas de seda, Gabriel Vasques e Isadora Silva selaram silenciosamente um pacto que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Não com palavras grandiosas ou promessas elaboradas, mas com a simplicidade poderosa de duas almas que se reconheceram através da escuridão e escolheram caminhar juntas em direção à luz. A notícia da recuperação milagrosa de Gabriel Vasques se espalhou pela mansão como fogo em palha seca, e com ela vieram os sussurros venenosos que Isadora jamais havia imaginado que pudesse enfrentar. Era segunda-feira de manhã, exatamente 5 dias após o despertar dele, e a atmosfera na casa havia mudado drasticamente. O que antes era um silêncio respeitoso, agora fervilhava de conversas maliciosas, nos cantos escuros e olhares carregados de desprezo sempre que ela passava. Beatriz, a governanta principal, uma mulher de 60 anos, que comandava a equipe de funcionários com punho de ferro há mais de uma década, foi a primeira a verbalizar o que todos pensavam. Durante o café da manhã dos empregados na cozinha, ela bateu a xícara de porcelana na mesa com força suficiente para fazer todos se calarem. Isso é uma vergonha,
declarou ela, seus olhos pequenos e perspicazes fixos em Isadora, que tentava passar despercebida no canto da mesa. Uma vergonha absoluta. Isadora ergueu o olhar timidamente, já sabendo que era o alvo dos comentários, mas ainda esperando estar errada. "Do que a senhora está falando, dona Beatriz?" perguntou Clara, uma das faxineiras mais novas, embora sua pergunta soasse mais como provocação do que curiosidade genuína. "Como se vocês não soubessem", retrucou Beatriz, seu tom carregado de indignação moral. "Essa menina aqui", ela apontou um dedo acusador para Isadora, "está se aproveitando da vulnerabilidade do patrão. É óbvio para qualquer um com meio cérebro." O sangue de Isadora gelou nas veias. "Eu não entendo o que a senhora quer dizer." "Não entende?" Beatriz deu uma gargalhada amarga. "O homem sai de um coma de 4 meses, está confuso, vulnerável e de repente está obcecado por uma empregadinha qualquer que apareceu aqui há menos de um mês. Você acha que somos estúpidas?" As outras funcionárias murmuravam a aprovação, e Isadora sentiu o ambiente se tornando hostil ao seu redor. Maria, a cozinheira, balançou a cabeça com desaprovação. Jorge, o motorista, que sempre havia sido gentil com ela, agora a olhava com suspeita. Era como se toda a casa tivesse se voltado contra ela da noite para o dia. Ela, obviamente, se jogou para cima dele quando ele estava indefeso, sussurrou Ana, uma das enfermeiras do turno da tarde. Aproveitou que ele estava delirando para se insinuar. "Isso não é verdade", protestou Isadora, sua voz tremendo de indignação e dor. "Eu jamais faria algo assim. Eu apenas... Apenas o quê?" interrompeu Beatriz, cruzando os braços sobre o peito amplo. "Apenas apareceu cantando pelos corredores como uma sereia, enfeitiçando um homem doente? Você sabe muito bem o que está fazendo, menina. Homens ricos são alvos fáceis para garotas ambiciosas." Lágrimas de raiva e humilhação brotaram nos olhos de Isadora. "Vocês não entendem. Não foi assim que aconteceu." "Ah, não?" Jorge se manifestou pela primeira vez, sua voz áspera. "Então me explica como uma empregada novata consegue mais atenção do patrão em uma semana do que funcionários leais conseguiram em anos." O silêncio que se seguiu foi pesado e acusatório. Isadora olhou ao redor da mesa, procurando um rosto amigo, uma expressão de apoio, mas encontrou apenas desconfiança e ressentimento. Pessoas que ela havia começado a considerar como uma segunda família, agora a tratavam como uma intrusa, uma oportunista. "Eu vou voltar ao trabalho", murmurou ela, levantando-se da mesa com dignidade ferida. "Sim, vá", disse Beatriz com desdém. "Vá correr para seu príncipe encantado. Mas lembre-se, menina, homens como Gabriel Vasques não se casam com empregadas. Eles brincam com elas até se cansarem." As palavras atingiram Isadora como tapas físicos, mas ela manteve a cabeça erguida enquanto saía da cozinha. Só quando chegou ao corredor vazio é que permitiu que as lágrimas caíssem livremente. O que eles estavam dizendo ecoava seus próprios medos mais profundos. E se Gabriel realmente estivesse apenas confuso? E se sua gratidão estivesse sendo confundida com algo mais? E se ela fosse apenas uma distração temporária para um homem que estava reaprendendo a viver? Durante toda a manhã, Isadora sentiu os olhares de julgamento seguindo-a por onde quer que fosse. Quando limpava os quadros no corredor principal, ouvia sussurros abafados, vindos de outros cômodos. Quando organizava a biblioteca, percebia conversas que cessavam abruptamente quando ela entrava. Era como se toda a mansão estivesse conspirando contra ela. O pior momento veio quando ela estava arrumando flores frescas no vaso da sala de visitas e ouviu 2 enfermeiras conversando do lado de fora da porta. "É patético, realmente", dizia uma delas. "Ela obviamente se jogou para cima dele quando ele estava vulnerável. Que tipo de pessoa faz isso? O tipo que vê uma oportunidade de ouro",
respondeu a outra. Imagina só, de empregada doméstica para esposa de milionário. É o sonho de toda garota ambiciosa. E o pior é que ele está caindo nessa. Homens são tão previsíveis quando se trata de rostos bonitos e histórias de donzela em perigo. Ela deve ser boa no que faz, se conseguiu fisgar um homem que nunca demonstrou interesse em se comprometer com ninguém. Isadora deixou cair o vaso de cristal, que se estilhaçou no chão de mármore com um estrondo que ecoou por toda a sala. As enfermeiras imediatamente entraram para ver o que havia acontecido e encontraram Isadora ajoelhada no chão, tentando juntar os cacos com as mãos trêmulas. Cuidado, disse uma delas com falsa preocupação. Você pode se cortar. Mas Isadora mal ouviu. As palavras que havia escutado giravam em sua mente como uma tempestade. Será que era isso que todos pensavam? Que ela era uma oportunista sem escrúpulos que se aproveitara de um homem vulnerável? Foi nesse estado de angústia que Gabriel a encontrou 20 minutos depois. Ele havia descido do quarto pela primeira vez desde que acordara, contra as ordens médicas, porque não conseguia mais ficar longe dela. Estava se sentindo mais forte a cada dia, e a única coisa que queria era passar mais tempo com a mulher que havia se tornado o centro de seu mundo renascido. Ele a encontrou ainda na sala de visitas, de joelhos no chão, tentando limpar os últimos fragmentos de cristal com uma vassourinha e uma pá. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto e havia algo em sua postura. Uma derrota, uma tristeza profunda que fez o coração dele se apertar. Isadora, ele disse suavemente, aproximando-se devagar. O que aconteceu? Ela ergueu o olhar, e Gabriel ficou chocado ao ver a dor em seus olhos. Gabriel, você não deveria estar fora da cama. O médico disse... Esqueça o médico, disse ele, ajoelhando-se ao lado dela no chão. Me diga o que está errado. Você está chorando. Isadora baixou o olhar novamente, incapaz de sustentar a preocupação genuína em seus olhos. Não é nada. Eu apenas quebrei um vaso. Sou desastrada. Gabriel observou os cacos ao redor deles. Depois olhou para o rosto dela novamente. Havia algo mais ali. Algo que ia muito além de um simples acidente. Isadora, disse ele, tocando suavemente seu queixo para fazê-la olhar para ele. Me diga a verdade. O que realmente aconteceu? A gentileza em sua voz foi a gota d'água. Isadora desmoronou completamente, soluçando como se algo dentro dela tivesse se quebrado junto com o vaso. Eles estão dizendo coisas terríveis sobre mim, conseguiu dizer entre soluços. Todos na casa dizem que eu me aproveitei de você quando estava vulnerável, que sou uma oportunista que... Ela não conseguiu terminar a frase, mas Gabriel entendeu. Sua expressão se endureceu gradualmente, uma fúria fria começando a queimar em seus olhos. Quem está dizendo isso? Perguntou ele, sua voz perigosamente baixa. Todos, sussurrou Isadora. A governanta, as enfermeiras, os outros funcionários, eles acham que eu sou uma mulher corajosa e bondosa que salvou minha vida, completou Gabriel com firmeza. É isso que você é. Ele se levantou abruptamente, oferecendo a mão para ajudá-la a se levantar também. Vamos resolver isso agora. Não, protestou Isadora, alarmada. Por favor, não faça nada. Vai só piorar as coisas. Vai piorar para quem tem língua venenosa e mente pequena, respondeu Gabriel, sua voz carregada de uma autoridade que Isadora nunca havia ouvido antes. Ninguém fala de você dessa forma na minha casa. Antes que ela pudesse protestar novamente, Gabriel se dirigiu ao interfone na parede e apertou o botão que conectava com todos os cômodos da mansão. Atenção, todos os funcionários, disse ele, sua voz ecoando pelos alto-falantes em toda a casa. Compareçam imediatamente à sala principal. Todos, sem exceção. Isadora sentiu seu estômago se contorcer de ansiedade. Gabriel, por favor,
Confie em mim, disse ele segurando as mãos dela. Isso precisa ser resolvido agora, antes que vá longe demais. 15 minutos depois, todos os funcionários da mansão estavam reunidos na sala principal. Enfermeiras, empregadas domésticas, jardineiros, motorista, cozinheira, governanta. Todos pareciam desconfortáveis, alguns nervosos, outros desafiadores. Gabriel posicionou-se no centro da sala, com Isadora ligeiramente atrás dele, claramente relutante em estar ali. Chegou ao meu conhecimento, começou Gabriel, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina, que alguns de vocês têm espalhado comentários difamatórios sobre a senhorita Isadora. Um murmúrio desconfortável percorreu a sala, mas ninguém se manifestou. Deixem-me ser muito claro sobre alguns fatos, continuou Gabriel, sua presença dominando completamente o ambiente. A senhorita Isadora não se aproveitou de mim. Pelo contrário, ela me salvou. Sua voz, sua presença, sua bondade genuína foram a única luz que consegui perceber durante 4 meses de escuridão total. Beatriz pigarreou audaciosamente. Senhor Vasques, com todo respeito, o senhor estava em uma situação muito vulnerável. É natural que... interrompeu Gabriel, seus olhos azuis flamejando de raiva. Que eu não seja capaz de distinguir gratidão de algo mais profundo? Que eu seja tão patético que qualquer mulher bonita pode me manipular? O silêncio na sala se tornou opressivo. Vocês acham que construí um império sendo facilmente manipulado? Perguntou Gabriel, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Acham que cheguei onde cheguei sendo ingênuo? Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras penetrassem. Eu conheço a diferença entre oportunismo e autenticidade. E Isadora é a pessoa mais genuína que já conheci em minha vida, enquanto vocês estavam aqui cumprindo suas obrigações, pelo que são bem pagos, ela era a única que realmente se importava. A única que cantava para um homem em coma, não por dinheiro, mas por compaixão. Gabriel se virou ligeiramente para olhar para Isadora, e a ternura em seus olhos era inconfundível. Ela me trouxe de volta não apenas da inconsciência, mas da vida vazia que eu estava vivendo antes do acidente. E se alguém nesta casa tem problema com isso, há uma solução muito simples. Ele se virou de volta para os funcionários, sua expressão novamente endurecendo. À porta da rua, qualquer um que não consiga tratar a senhorita Isadora com o respeito que ela merece, pode procurar emprego em outro lugar, imediatamente. O impacto de suas palavras foi como uma bomba explodindo na sala. Pessoas que haviam trabalhado na mansão por anos, de repente se viram diante da possibilidade de perder seus empregos por causa de fofocas. Além disso, continuou Gabriel, deixem-me esclarecer a nova dinâmica desta casa. A senhorita Isadora não é mais uma empregada. É minha convidada pessoal e será tratada como tal. Qualquer desrespeito a ela será considerado desrespeito pessoal a mim. Beatriz empalideceu visivelmente. Ana, a enfermeira, olhou para o chão. Jorge, o motorista, pareceu subitamente interessado em suas próprias mãos. Espero ter sido claro, concluiu Gabriel. Agora voltem ao trabalho e lembrem-se, esta é a primeira e última vez que discuto este assunto. Quando todos saíram da sala em silêncio constrangedor, Isadora permaneceu parada no mesmo lugar, ainda processando tudo o que havia acontecido. Você não precisava fazer isso, disse ela finalmente, sua voz pequena. Gabriel se aproximou dela, colocando as mãos em seus ombros. Precisava sim, disse ele firmemente. Ninguém diminui a mulher que amo, ninguém. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de um significado que fez o coração de Isadora parar completamente. O que você disse? Sussurrou ela. Gabriel sorriu, aquele sorriso transformador que ela havia aprendido a amar. Eu disse que amo você, repetiu ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo.
e vou passar o resto da minha vida protegendo você de qualquer um que tente fazer você duvidar de seu próprio valor. E naquele momento, cercada pelo luxo silencioso da mansão que agora sabia que era sua também, Isadora Silva entendeu que às vezes o amor não chega sussurrando. Às vezes ele chega rugindo, defendendo, protegendo, declarando para o mundo inteiro que você é preciosa demais para ser diminuída por mentes pequenas e corações invejosos. 2 semanas haviam se passado desde que Gabriel declarara seus sentimentos e reorganizara completamente a dinâmica da mansão. E Isadora ainda se sentia como se estivesse vivendo um sonho do qual poderia acordar a qualquer momento. A mudança em seu status havia sido radical. Ela agora ocupava uma suíte no 2º andar, comia nas mesmas louças de porcelana que Gabriel e tinha à disposição um guarda-roupa que ele havia mandado encher com vestidos que custavam mais que seu salário de um ano inteiro. Mas apesar de toda a transformação externa, havia algo dentro dela que permanecia inalterado: o medo. Não medo de Gabriel. Ele havia se mostrado incrivelmente gentil e respeitoso, nunca pressionando, nunca exigindo mais do que ela estava disposta a dar. O medo vinha de sua própria inexperiência, de sua vulnerabilidade, da certeza de que mais cedo ou mais tarde ele descobriria que ela não era a mulher extraordinária que ele pensava que ela era. Era uma quinta-feira à tarde quando Isadora decidiu que precisava de um momento de solidão para processar tudo o que estava acontecendo. Gabriel estava em uma videoconferência com seus advogados, organizando seu retorno gradual aos negócios, e ela aproveitou a oportunidade para caminhar pelos jardins da mansão, um refúgio de paz que havia descoberto nas últimas semanas. O jardim era um espetáculo de beleza cuidadosamente cultivada. Roseiras centenárias criavam caminhos serpenteantes entre canteiros de lavanda e jasmim, e uma fonte de mármore italiano murmurava suavemente no centro de um pátio íntimo, cercado por bancos de pedra. Era ali que Isadora vinha quando precisava pensar, quando as emoções se tornavam intensas demais para processar dentro da grandiosidade da mansão. Sentou-se em seu banco favorito, onde podia ver tanto a fonte quanto a vista panorâmica da cidade que se estendia vale abaixo, e fechou os olhos, deixando o som da água corrente acalmar seus nervos em frangalhos. Sem perceber, começou a cantarolar, não a melodia que havia despertado Gabriel, mas uma canção nova que havia nascido em seu coração nas últimas semanas. Uma melodia que falava de descoberta, de transformação, de um amor que crescia como as flores ao redor dela. Há um jardim secreto onde o coração pode florescer, onde as flores mais delicadas encontram força para crescer. Sua voz fluiu naturalmente, criando uma harmonia com o som da fonte e o sussurro suave do vento entre as folhas. Isadora se perdeu completamente na música, usando-a como uma forma de expressar sentimentos que ainda não conseguia colocar em palavras. Foi assim que Gabriel a encontrou, cantando sozinha no jardim, com o sol da tarde criando reflexos dourados em seus cabelos castanhos, sua voz se misturando com a sinfonia natural ao redor dela. Ele havia terminado sua reunião mais cedo e viera procurá-la, mas ao vê-la tão imersa em seu momento de música, decidiu simplesmente observar. Havia algo profundamente íntimo na cena, não o tipo de intimidade física que ele estava acostumado com outras mulheres, mas uma intimidade emocional que tocava algo em seu peito que ele nem sabia que existia. Ver Isadora cantando sozinha era como ter uma janela direta para sua alma, e Gabriel se sentiu privilegiado por testemunhar aquela pureza sem filtros. Quando a música cessou, ele se aproximou silenciosamente, não querendo quebrar o encanto do momento. "Essa é uma canção nova", disse ele suavemente, fazendo-a se sobressaltar. Isadora se virou, corando imediatamente. "Gabriel,
Eu não sabia que você estava aí. Desculpe, eu estava apenas... Não se desculpe, disse ele, sentando-se ao lado dela no banco. Sua voz é um dos maiores presentes que já recebi. Nunca se desculpe por compartilhá-la, mesmo que seja só com o jardim. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as flores que dançavam levemente na brisa. Gabriel podia sentir uma tensão em Isadora, algo que ela estava lutando para expressar. Há algo te preocupando, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma observação gentil. Isadora hesitou, brincando nervosamente com as mãos. Gabriel, eu preciso te contar algo. Algo sobre mim que talvez mude a forma como você me vê. O coração de Gabriel se acelerou ligeiramente, mas sua voz permaneceu calma. Pode me contar qualquer coisa, Isadora. Não há nada que possa mudar o que sinto por você. Ela respirou fundo, reunindo coragem. Eu nunca estive com um homem antes. De forma alguma. Eu nunca nem mesmo beijei alguém na boca. As palavras saíram em uma torrente rápida, como se ela precisasse dizê-las todas de uma vez antes de perder a coragem. Gabriel a observou enquanto ela falava, vendo a vulnerabilidade crua em seus olhos. Eu sei que para um homem como você, experiente, sofisticado, isso deve parecer infantil, patético até. Eu sei que você já teve relacionamentos com mulheres lindas, confiantes, que sabiam o que estavam fazendo, e eu não sei nada, absolutamente nada. Lágrimas começaram a brotar em seus olhos, e ela limpou rapidamente com as costas da mão. Às vezes eu me pergunto se você não vai se cansar de mim quando descobrir o quão inexperiente e assustada eu realmente sou. Eu tenho medo de te decepcionar, de não ser o que você espera, de... Gabriel a interrompeu gentilmente, colocando um dedo sobre seus lábios. Para, disse ele suavemente. Para de se diminuir. Ele retirou o dedo e substituiu por sua mão, tocando o rosto dela com uma ternura que fez mais lágrimas brotarem em seus olhos. Isadora, você acha que sua inexperiência me incomoda? Você acha que o fato de você ser pura, genuína, intocada por relacionamentos que machucam e deixam cicatrizes, é algo negativo? Ela o olhou com surpresa, não esperando essa reação. É exatamente o oposto, continuou Gabriel, sua voz carregada de emoção. Saber que você nunca foi tocada por outro homem, que nunca foi beijada, que seu coração nunca foi partido por promessas vazias, isso me faz sentir o mais sortudo dos homens. Mas você deve querer alguém que saiba. Eu quero você, disse ele firmemente. Exatamente como você é. Sua pureza não é uma deficiência, Isadora. É um presente. Um presente que você escolhe dar ou não, e se algum dia escolher me dar, será a honra da minha vida recebê-lo. Isadora o olhou através das lágrimas, tentando processar suas palavras. Você já pensou, disse Gabriel, acariciando suavemente sua bochecha, que talvez eu esteja cansado de mulheres que sabem exatamente o que estão fazendo? Que talvez eu tenha passado minha vida inteira cercado de pessoas que tinham segundas intenções, que calculavam cada gesto, cada palavra? Ele fez uma pausa, seus olhos azuis penetrando fundo nos dela. Você é a primeira pessoa genuína que conheci em anos. A primeira que me olha, não pelo que eu posso dar a ela, mas simplesmente por quem eu sou. E você quer que eu veja isso como algo negativo? Eu tenho medo de não saber como te amar da forma que você merece, sussurrou ela. Gabriel sorriu, aquele sorriso transformador que sempre fazia o coração dela acelerar. Você já sabe, disse ele. Você me ama cantando para mim quando eu estava perdido. Você me ama se preocupando comigo quando eu estava doente. Você me ama sendo exatamente quem você é, sem pretensões, sem jogos, sem máscaras. Ele se inclinou mais perto, sua testa tocando a dela. E se algum dia você quiser aprender outras formas de amar,
Aprenderemos juntos, sem pressa, sem pressão, no seu tempo. Porque o amor verdadeiro não é sobre experiência, Isadora, é sobre conexão. E nós temos algo que eu nunca tive com ninguém. O que é? Perguntou ela, sua voz mal passando de um sussurro. Alma, disse ele simplesmente. Você tocou minha alma de uma forma que nenhuma mulher experiente jamais conseguiu. Você me despertou não apenas do coma, mas de uma vida vazia. Como você pode achar que isso é pouco? Isadora fechou os olhos, deixando as palavras dele penetrarem em todas as suas inseguranças e medos. Eu te amo, disse ela de repente, abrindo os olhos para encontrar os dele. Eu te amo tanto que às vezes dói, mas eu tenho tanto medo de não ser suficiente. De você é mais que suficiente, disse Gabriel, sua voz rouca de emoção. Você é tudo. E então, com uma delicadeza infinita, Gabriel Vasques inclinou a cabeça e beijou Isadora Silva. Não foi um beijo apaixonado ou urgente, mas algo ainda mais poderoso. Foi um beijo de promessa, de aceitação, de amor incondicional. Quando se separaram, Isadora estava chorando novamente, mas agora eram lágrimas de alívio e felicidade. Esse foi meu primeiro beijo, disse ela, rindo através das lágrimas. E foi o mais perfeito da minha vida, respondeu Gabriel, secando suas lágrimas com os polegares. Eles permaneceram ali, no jardim secreto, enquanto o sol se punha atrás das montanhas, e Isadora finalmente entendeu que o amor verdadeiro não exigia experiência. Exigia apenas a coragem de ser completamente vulnerável com a pessoa certa. E Gabriel Vasques era definitivamente a pessoa certa. 3 semanas haviam se passado desde o primeiro beijo no jardim, e a conexão entre Gabriel e Isadora havia crescido como uma sinfonia que ganha complexidade e profundidade a cada movimento. Eles passavam horas conversando sobre tudo e nada. Ele contava sobre seus sonhos de expandir os negócios para ajudar comunidades carentes. Ela compartilhava memórias da infância simples, mas feliz que tivera com sua mãe. Caminhavam pelos jardins ao entardecer, jantavam à luz de velas na varanda que dava vista para a cidade, e Gabriel a ensinava a jogar xadrez, enquanto ela o ensinava canções antigas que sua avó cantava. Mas apesar de toda a intimidade emocional, Gabriel mantinha uma distância física respeitosa que às vezes deixava Isadora confusa. Ele a beijava com ternura, segurava sua mão, acariciava seu rosto com uma delicadeza que fazia seu coração disparar, mas nunca ia além disso. Ela podia ver o desejo em seus olhos, sentia a tensão em seus músculos quando ela se aproximava demais. Mas ele sempre se controlava, sempre a tratava como se ela fosse feita de cristal fino. Era uma terça-feira à noite quando tudo mudou. Gabriel estava em sua biblioteca particular, uma sala majestosa, forrada de livros do chão ao teto, trabalhando em alguns documentos que exigiam sua atenção urgente. A luz dourada do abajur criava sombras dançantes em seu rosto concentrado, e Isadora parou na porta por um momento, simplesmente admirando a visão dele completamente absorto em seu trabalho. Havia algo profundamente atraente na forma como ele franzir levemente a testa quando pensava, como passava a mão pelos cabelos escuros quando estava concentrado, como seus lábios se moviam quase imperceptivelmente quando lia. Nos últimos dias, Isadora havia se pegado observando esses pequenos detalhes com uma intensidade que a surpreendia, sentindo uma inquietação crescente que ela estava começando a reconhecer como desejo. "Não vai entrar?", disse Gabriel sem levantar os olhos dos papéis, um sorriso brincando nos cantos de sua boca. Isadora corou, percebendo que havia sido pega observando-o. "Como você sabia que eu estava aqui?" "Seu perfume", disse ele, finalmente erguendo o olhar para encontrar o dela.
Jasmim e algo que é unicamente seu. Eu reconheceria em qualquer lugar. Ela entrou na biblioteca, fechando a porta atrás de si. O som do trinco se fechando pareceu ecoar no silêncio íntimo da sala, e ambos ficaram conscientes de que estavam completamente sozinhos, longe dos olhares curiosos dos funcionários. Desculpe interromper seu trabalho, disse ela, aproximando-se da mesa onde ele estava sentado. Você nunca interrompe, respondeu Gabriel, empurrando os papéis para o lado. Você apenas torna tudo mais interessante. Isadora riu, mas havia uma nervosidade em sua risada que não passou despercebida por Gabriel. Ele a estudou cuidadosamente, notando o rubor em suas bochechas, a forma como ela brincava com as mãos, o modo como evitava seu olhar direto. Há algo que você quer me dizer? Perguntou ele gentilmente. Isadora hesitou, caminhando até a janela que dava vista para os jardins banhados pela luz da lua. Durante os últimos dias, ela havia lutado contra sentimentos e desejos que cresciam dentro dela como uma tempestade que se aproxima lentamente. Havia acordado várias vezes durante a noite, sonhando com Gabriel, de formas que a faziam corar até mesmo na solidão de seu quarto. Havia se pegado imaginando como seria ser tocada por ele, amada por ele, de todas as formas possíveis. Gabriel, começou ela, ainda olhando pela janela, você já se perguntou por que nunca... Ela parou, perdendo a coragem. Gabriel se levantou da cadeira e caminhou até ela, parando logo atrás dela sem tocá-la, mas perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor de seu corpo. Por que nunca o quê? Sussurrou ele. Por que nunca me toca? Disse ela em uma corrida, as palavras saindo antes que ela pudesse se arrepender. Quero dizer, além dos beijos e... Eu sei que você me deseja. Eu vejo em seus olhos. Sinto na forma como você respira quando estou perto. Mas você sempre para, sempre se afasta. Gabriel fechou os olhos por um momento, lutando contra o desejo de simplesmente puxá-la para seus braços. Porque eu respeito você, disse ele finalmente, sua voz rouca. Porque sei que quando isso acontecer entre nós, não há volta. E eu quero ter certeza de que é isso que você realmente quer, não algo que você sente que deveria querer. Isadora se virou para enfrentá-lo, e Gabriel quase gemeu ao ver a determinação e o desejo brilhando em seus olhos. E se eu te disser que é exatamente isso que eu quero? Perguntou ela, sua voz tremendo levemente. E se eu te disser que passo noites inteiras acordada pensando em você, imaginando como seria... Isadora. Gabriel a interrompeu, sua voz sendo um aviso e uma súplica ao mesmo tempo. Eu te amo, ela continuou, dando um passo em direção a ele. E eu quero que você seja o primeiro, o único. Eu quero me entregar a você completamente. Gabriel a olhou intensamente, procurando qualquer sinal de dúvida ou incerteza. Mas tudo o que viu foi amor, desejo e uma determinação que fez algo dentro dele se render completamente. Você tem certeza? Perguntou ele, sua voz mal passando de um sussurro. Porque uma vez que cruzarmos essa linha, você será minha para sempre. E eu serei seu da mesma forma. Eu já sou sua, disse ela, tocando suavemente o rosto dele. Desde o momento em que você abriu os olhos e me reconheceu. Talvez até antes disso. Gabriel fechou os olhos e inclinou o rosto na direção do toque dela, como se estivesse se entregando a algo maior que ele mesmo. Isadora, murmurou ele, se fizermos isso, será com amor, com respeito, com toda a ternura que você merece. Não será apenas físico, será uma união completa. Eu sei, sussurrou ela. É exatamente isso que eu quero. Gabriel abriu os olhos e a olhou com uma intensidade que fez as pernas dela tremerem. Lentamente, com uma delicadeza infinita, ele colocou as mãos em sua cintura, puxando-a gentilmente para mais perto. Não há pressa, disse ele, seus lábios quase tocando os dela. Temos a vida inteira. E então,
Ele a beijou, mas desta vez foi diferente. Havia uma promessa no beijo, uma entrega mútua que ia muito além do físico. Isadora sentiu como se estivesse se derretendo contra ele. Todas as suas inseguranças e medos desaparecendo sob a certeza absoluta de que estava exatamente onde deveria estar. Quando se separaram, Gabriel a olhou nos olhos novamente. Você está certa de que é isso que quer agora? Sim, disse ela sem hesitação. Eu quero, porque agora eu amo você. Gabriel sorriu, aquele sorriso transformador que sempre fazia o coração dela acelerar, mas agora carregado de algo mais profundo, promessa, desejo, amor eterno. Ele a pegou no colo com uma facilidade que a surpreendeu, fazendo-a rir nervosamente enquanto a carregava para fora da biblioteca. Subiram as escadas em silêncio, cada passo ecoando no marble, como uma batida de coração acelerado. No quarto dele, Gabriel a colocou delicadamente no chão, mas manteve as mãos em sua cintura. A luz da lua filtrava através das cortinas de seda, criando uma atmosfera íntima e mágica. Última chance de mudar de ideia, disse ele, embora sua voz tremesse com o esforço de se controlar. Isadora respondeu beijando-o novamente, desta vez com uma paixão que surpreendeu a ambos. Todas as semanas de contenção, de desejo reprimido, de amor crescente, explodiram naquele beijo, e Gabriel finalmente permitiu que suas barreiras caíssem completamente. O que aconteceu entre eles naquela noite foi mais do que a primeira vez de Isadora. Foi uma celebração de amor, uma descoberta mútua, uma entrega tão completa que transformou ambos fundamentalmente. Gabriel a amou com uma paciência e ternura que fez cada momento ser uma revelação de prazer e intimidade. Ela se entregou com uma confiança e paixão que o surpreenderam, mostrando que sua inexperiência não diminuía em nada a profundidade de seu amor. Quando finalmente descansaram nos braços um do outro, a lua havia se movido completamente através do céu, e Isadora estava aninhada contra o peito de Gabriel, como se tivesse nascido para estar ali. Eu te amo, sussurrou ela contra sua pele, ainda maravilhada com a intimidade que haviam compartilhado. Eu te amo mais do que pensava ser possível amar alguém, respondeu Gabriel, beijando o topo de sua cabeça. Você é minha para sempre. Para sempre, concordou ela, e naquele momento ambos souberam que haviam encontrado algo que transcendia tudo o que haviam imaginado sobre amor. O milionário que tinha tudo agora tinha o mais puro amor. E a empregada virgem que havia salvado sua vida agora conhecia o verdadeiro significado de ser amada completamente. 18 meses depois, a mansão Vasquez respirava uma vida completamente nova. As paredes que um dia ecoaram apenas o silêncio sepulcral de um homem perdido no coma, agora reverberavam com sons que Gabriel jamais imaginara que sua casa poderia abrigar. O riso cristalino de Isadora, quando ela descobria algo novo no jardim. O murmúrio suave de conversas íntimas durante os jantares à luz de velas. O som de música que fluía naturalmente pelos corredores, não mais como um chamado desesperado, mas como uma celebração da vida que haviam construído juntos. Gabriel havia se recuperado completamente, voltando aos negócios com uma perspectiva transformada que surpreendera até mesmo seus sócios mais antigos. O homem que antes vivia apenas para acumular riqueza, agora investia pesadamente em projetos sociais, criara uma fundação para ajudar famílias carentes e havia mudado radicalmente a cultura de sua empresa para priorizar o bem-estar dos funcionários. Mas a mudança mais significativa não estava em seus negócios. Estava na forma como seus olhos brilhavam sempre que Isadora entrava em um ambiente, na paciência infinita com que a incluía em todas as decisões importantes,
na maneira como ele havia se tornado um homem verdadeiramente feliz. Eles haviam se casado em uma cerimônia íntima no jardim da mansão, exatamente no local onde Gabriel havia beijado Isadora pela primeira vez. Apenas alguns convidados próximos estiveram presentes, mas a emoção havia sido tão intensa que até mesmo o Dr. Mendes, que ainda considerava a recuperação de Gabriel um milagre médico inexplicável, havia chorado durante os votos. Agora, em uma manhã ensolarada de primavera, Isadora Vasquez, ela ainda sorria sempre que ouvia seu novo sobrenome, caminhava pelos corredores da mansão com um propósito especial. Havia descoberto sua gravidez na semana anterior, e embora já tivesse contado para Gabriel, que havia reagido com uma alegria tão intensa que a fizera rir e chorar ao mesmo tempo, ela queria criar um momento especial para compartilhar a notícia de uma forma que honrasse a história deles. Parou diante do quarto que um dia havia sido o centro de toda a dor e incerteza, mas que agora estava sendo transformado no berçário. Gabriel havia insistido que fosse exatamente ali, onde nossa história começou. Ele dizia, onde nossa família também vai começar. As paredes estavam sendo pintadas em tons suaves de amarelo e verde, e móveis delicados de madeira clara estavam sendo instalados com todo o cuidado. Isadora colocou a mão sobre a barriga ainda lisa, imaginando a vida que crescia ali dentro. Em 6 meses, aquele quarto que havia testemunhado o despertar milagroso de Gabriel seria o lar de seu primeiro filho. A circularidade da vida a emocionava de uma forma que ela mal conseguia expressar. Foi então que decidiu cantar. Não a canção antiga que havia despertado Gabriel do coma, embora essa melodia sempre tivesse um lugar especial em seus corações. Esta era uma canção nova, que havia nascido em seu coração nas últimas semanas. Uma melodia que falava de futuro, de família, de amor que se multiplica em vez de se dividir. Há uma nova vida crescendo, como uma flor no amanhecer, e todo o amor que temos vivido agora vai renascer. Sua voz fluía pelos corredores com uma felicidade pura, que transformava completamente a atmosfera da mansão. Era uma melodia cheia de esperança, de gratidão, de promessas para o futuro. Isadora cantava enquanto caminhava, sua mão ainda sobre a barriga, imaginando o bebê que um dia também ouviria essas canções. E quando você vier ao mundo, pequeno anjo a chegar, vai encontrar um lar de amor, onde pode sempre confiar. Gabriel, que estava em seu escritório revisando projetos para uma nova escola que sua fundação estava construindo, parou de trabalhar no momento em que ouviu a voz de Isadora. Havia algo diferente na música desta vez, uma qualidade nova, uma alegria que parecia brilhar como luz solar. Ele se levantou da mesa e saiu do escritório, seguindo o som da voz dela pelos corredores. A encontrou no berçário, cantando para a barriga enquanto organizava alguns itens que haviam chegado naquela manhã. Pequenos ursinhos de pelúcia, livros de histórias infantis, móveis delicados que dançariam sobre o berço. A imagem dela ali, radiante de felicidade maternal, cercada pelos preparativos para seu filho, fez o coração de Gabriel se apertar de emoção. Papai já te ama tanto, antes mesmo de te ver, e mamãe canta para você, para que saiba que vai crescer. Gabriel sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Havia momentos em que ainda não conseguia acreditar na reviravolta que sua vida havia dado. 18 meses atrás, ele estava perdido na escuridão de um coma, sem esperança, sem propósito, sem amor. Agora estava ali, observando a mulher que amava cantar para o filho deles, em uma casa cheia de vida e alegria, com uma canção no coração e amor para sempre dar. Isadora notou sua presença e se virou, seu rosto se iluminando com aquele sorriso que sempre fazia o mundo de Gabriel ficar mais brilhante. Você estava me ouvindo cantar novamente, disse ela com um sorriso travesso.
igual naquele primeiro dia. Gabriel caminhou até ela, colocando as mãos em sua cintura e puxando-a suavemente para seus braços. Só que desta vez, disse ele, sua voz rouca de emoção, eu posso te dizer o quanto sua voz significa para mim e para nosso bebê. Ele colocou as mãos sobre a barriga dela e ambos ficaram em silêncio por um momento, maravilhados com o milagre que estava acontecendo. Você acha que ele ou ela vai gostar de música? Perguntou Isadora, colocando suas mãos sobre as dele. Como não poderia? Respondeu Gabriel, beijando suavemente seu pescoço. Com uma mãe que canta como um anjo e que me trouxe de volta à vida com sua voz. Nosso filho vai nascer conhecendo o poder da música. Isadora se virou nos braços dele, olhando-o nos olhos com uma expressão de gratidão infinita. Às vezes eu ainda não acredito que isso tudo é real, disse ela. Que de uma empregada assustada e virgem eu me tornei sua esposa, e agora vamos ter um bebê. Você nunca foi apenas uma empregada, corrigiu Gabriel firmemente. Você sempre foi a mulher que eu estava esperando a vida inteira sem saber. A mulher que me salvaria, que me amaria, que me daria uma família. Boele fez uma pausa, acariciando suavemente o rosto dela. E você nunca foi virgem por falta de opções. Você estava guardando seu coração para a pessoa certa. Para mim. Isadora sorriu, aquele sorriso radiante que havia se tornado ainda mais brilhante desde que descobrira a gravidez. E você nunca foi um homem perdido nos negócios, disse ela. Você só estava esperando encontrar uma razão para viver verdadeiramente. Eles se beijaram ali, no futuro berçário, cercados pelos símbolos da vida que estavam construindo juntos. Era um beijo carregado de memórias, do primeiro dia em que ela cantara no corredor, do momento em que ele abrira os olhos e a reconhecera, da primeira noite em que se entregaram completamente um ao outro. Mas também era um beijo cheio de futuro, do bebê que estava crescendo, dos anos de felicidade que os esperavam, das canções que ainda seriam cantadas naquela casa. Quando se separaram, Gabriel colocou a mão na barriga dela novamente. Cante mais, pediu ele. Cante para nosso bebê. Isadora sorriu e fechou os olhos, deixando uma nova melodia brotar de seu coração. Pequeno milagre que vem chegando. Você já é tão amado. Papai e mamãe te esperamos, com o coração preparado. Gabriel observou sua esposa cantar para o filho deles e sentiu uma paz e uma completude que nunca imaginara serem possíveis. A mulher que o havia despertado de um coma com sua voz, agora cantava para despertar uma nova vida. O círculo estava se fechando de uma forma perfeita. Para te ensinar sobre amor, sobre música e bondade, para te mostrar que no mundo sempre existe felicidade. Para quem sabe escutar, completou Gabriel suavemente, juntando sua voz à dela pela primeira vez. E ali, no que um dia havia sido um quarto de hospital improvisado, agora transformado em berçário, Gabriel e Isadora Vasquez cantaram juntos para seu bebê, criando uma nova trilha sonora para uma vida que havia começado com uma canção e que continuaria sendo escrita com amor, música e a certeza de que alguns milagres realmente acontecem. Alguns meses depois, quando o pequeno Miguel Vasquez nascesse, ele abriria os olhos pela primeira vez ao som da voz de sua mãe cantando, e Gabriel saberia que a música havia mais uma vez trazido vida e amor para sua família. Tudo havia começado com uma canção e terminado com uma família, cantando junta para sempre.